Picanha. Nenhum corte representa o churrasco brasileiro com tanta força. Ela vem da região traseira do boi, no topo da alcatra, e carrega uma característica que define tudo: a capa de gordura. Não é detalhe estético, é a responsável por proteger a carne durante o calor, liberar compostos aromáticos que intensificam o sabor e garantir aquela suculência característica que aparece já na primeira mordida. Na grelha, vai em postas grossas ou no formato curvado clássico, com a gordura voltada para cima no início do preparo. O erro mais comum: retirar a gordura antes de assar ou fatiar no sentido errado, contrariando as fibras. Qualquer um dos dois compromete o resultado. Costela bovina é o corte que mais exige paciência do churrasqueiro e mais recompensa quem respeita esse tempo. A costela concentra fibras densas, gordura distribuída e uma quantidade expressiva de colágeno, elementos que só se transformam em maciez e profundidade de sabor quando expostos a calor baixo por muitas horas. Não à toa, ela se tornou o símbolo maior do fogo de chão gaúcho, onde o tempo de preparo é tratado como parte da tradição. Quando o processo é respeitado, o resultado é uma carne profunda, úmida e com personalidade própria. A falha mais frequente é tentar acelerar o processo com fogo alto e pagar o preço com uma costela dura e sem graça. Alcatra. Se existe um corte que equilibra versatilidade, custo-benefício e sabor de forma consistente, é a alcatra. Dela saem peças amplamente conhecidas como maminha, baby beef e miolo de alcatra, o que já demonstra o quanto essa região do boi é farta e generosa. O corte principal entrega maciez satisfatória, sabor equilibrado e funciona bem em diferentes formatos: peças inteiras, bifes altos ou espetos. É presença certa em churrascarias, açougues e churrascos de família por uma razão simples: entrega resultado sem exigir domínio técnico avançado. Uma carne democrática no melhor sentido. Contrafilé é o clássico que raramente decepciona, quando tratado com respeito. Localizado ao longo do lombo bovino, o contrafilé apresenta uma faixa lateral de gordura que muita gente ainda tem o impulso de remover, mas que é justamente o elemento que define sua identidade na grelha. Em bifes altos, forma crosta com facilidade, sela rápido e mantém o interior suculento por mais tempo. O problema aparece quando o corte passa do ponto ideal, ou quando essa gordura lateral é eliminada antes do preparo. O contrafilé perde exatamente o que o tornava especial: a textura rica e o sabor marcante que a gordura integrada proporciona. Fraldinha não é o corte mais macio da grelha e nem precisa ser. A fraldinha se impõe pelo sabor, e é aí que mora o seu verdadeiro apelo. Vem de uma região de fibras longas e abertas, o que torna a carne naturalmente receptiva ao tempero e capaz de desenvolver uma textura muito particular após o calor. Por isso, tanta gente prefere fraldinha a cortes tecnicamente mais nobres. Ela tem personalidade. Na churrasqueira, responde melhor com fogo controlado e corte final no sentido correto das fibras. Detalhes simples que fazem diferença perceptível no prato. Maminha. Macia, suculenta e acessível, a maminha conquistou espaço definitivo no churrasco brasileiro com muita razão. É um subcorte da alcatra, identificado pelo formato triangular característico e entrega resultado consistente sem exigir técnica elaborada. Quando bem preparada, apresenta aquela delicadeza de textura que funciona tanto em peças inteiras quanto em fatias mais grossas. Mas tem uma exigência: o ponto. A maminha não perdoa excesso de calor. Passar demais significa perder suculência com rapidez, e aquele resultado delicado vai junto. Cupim. Poucos cortes têm uma identidade tão exclusivamente brasileira. Retirado da corcova dos bovinos zebuínos, raças que dominam a pecuária nacional, o cupim se distingue pela gordura entremeada de forma densa e irregular, que precisa de horas no calor controlado para derreter progressivamente e transformar a peça por dentro. Quando esse processo acontece como deve, a textura resultante é macia de um jeito difícil de comparar com qualquer outro corte. É carne de preparo lento, de fogo brando e de respeito ao tempo. Tentar fazer cupim com pressa é quase garantia de resultado decepcionante. Filé mignon. A fama de corte mais macio do boi é justa e tem uma explicação anatômica. O filé mignon fica numa região que o animal praticamente não utiliza, o que resulta em fibras extremamente delicadas, baixíssima presença de gordura e ausência quase total de nervos. Essa combinação cria uma textura suave que impressiona na primeira mordida. Em compensação, o sabor tende a ser mais sutil do que o de carnes com maior marmoreio.
No churrasco, aparece em medalhões, espetos e preparos que valorizam a maciez acima de tudo. Filé mignon não é o corte de sabor mais intenso, é o de experiência mais delicada. Paleta bovina é um desses cortes que surpreendem quem chega sem expectativa alta. Vem do ombro do boi, uma região de trabalho constante, o que resulta em fibras longas, tecido conjuntivo presente e colágeno em quantidade. Para quem busca maciez instantânea, pode parecer uma limitação. Para quem entende de preparo, é exatamente aí que está o potencial. Em cozimento lento ou assado em fogo controlado por tempo suficiente, a paleta se transforma, o colágeno se dissolve, a carne ganha suculência real e o sabor atinge uma profundidade quase amanteigada. É o tipo de corte que recompensa quem tem paciência. A 100, durante muito tempo foi tratado como carne de segunda categoria, associada a preparo simples e sem muito cuidado. O problema nunca foi o corte, foi a abordagem. O acém vem de uma região do boi, que trabalha intensamente, o que lhe confere fibras mais firmes e uma presença relevante de colágeno. Esse colágeno é frequentemente interpretado como defeito, mas é, na verdade, potencial puro. Em cozimento lento, panela de pressão, assado longo ou churrasco indireto, ele se converte em suculência e profundidade de sabor. O resultado é surpreendente. O erro clássico é jogar o acém diretamente na grelha como se fosse um corte de preparo rápido e depois culpar a carne pelo resultado. Vazio. No sul do Brasil e na Argentina, esse corte é tratado com o respeito que merece. Ele vem da região lateral traseira do boi, próxima ao abdômen, e reúne características que definem um churrasco de personalidade: fibras longas, camada de gordura externa expressiva e um sabor muito mais intenso do que a aparência inicial sugere. Não depende da maciez para conquistar. Conquista pelo sabor e pela textura que desenvolve quando preparado inteiro, em fogo médio com tempo suficiente. Fora do sul, ainda é frequentemente confundido com fraldinha ou assado de tira, o que leva a erros de preparo. São cortes com estruturas completamente distintas e comportamentos diferentes no fogo. Entrecote, o nome vem do francês, entre as costelas, e já indica a origem de um corte que ganhou espaço definitivo nas churrasqueiras brasileiras. Ligado ao contrafilé, o entrecote é valorizado pelo marmoreio e pela intensidade de sabor que a gordura entremeada proporciona. Na grelha, essa gordura trabalha a favor do preparo. Derrete gradualmente, protege a carne do ressecamento, contribui para a formação daquela crosta dourada característica e mantém o interior suculento. Não tem a delicadeza extrema do filé mignon, e é exatamente isso que conquista os amantes de churrasco mais experientes. Presença marcante no paladar, sabor rico e textura que satisfaz. Assado de tira é a costela bovina cortada transversalmente ao osso em tiras finas, e esse único detalhe muda completamente a dinâmica do preparo. Ao atravessar o osso, cada tira passa a reunir três elementos que fazem o churrasco funcionar: carne, gordura e o sabor profundo que o osso libera durante o calor. Como as peças são menores, o preparo é significativamente mais rápido do que o da costela tradicional. E a superfície maior em contato com a grelha potencializa a formação de crosta tostada, que intensifica o resultado final. Símbolo consagrado do assado argentino, conquistou espaço definitivo no